Olá, aqui é o professor Marco Aurélio, CPM de Castelo Branco, idade, e nós vamos para mais uma aula de física. E nós vamos começar resolvendo algumas tarefas da terceira semana de abril. A primeira, que é essa aqui, é o P45, diz o seguinte: duas cidades A e B estão separadas pela distância de 300 quilômetros, medidos ao longo da estrada que as liga. No mesmo instante, um móvel P passa por A, dirigindo-se a B, e um móvel Q passa por B, dirigindo-se a A. Seus movimentos são uniformes, suas velocidades em valor absoluto são iguais a 80 quilômetros por hora, P, e 70 quilômetros por hora, Q. Determine o instante do encontro e a posição do encontro. Bom, nós precisamos ter uma imagem do que é que está acontecendo, né? Nós precisamos de uma figura. Está aqui a figura. Esse é o móvel P, que sai da cidade A, e esse é o móvel Q, que sai da cidade B. Observe que eles estão em sentidos opostos, né? 300 quilômetros de distância. Eu vou precisar montar a equação horária desses dois móveis aí, móvel P e móvel Q. Mas para isso eu preciso também de uma origem. Como é que eu faço para colocar essa origem? Eu escolho um local. É aleatório, eu posso colocar o local onde eu quiser. O melhor local possível, mais à esquerda, no móvel que tiver mais à esquerda. Então eu vou colocar aqui a minha origem. Agora eu já posso encontrar as equações horárias dos dois móveis. Observa que o P sai da origem e o Q sai a 300 quilômetros da origem com velocidade de 70 quilômetros por hora contrária a esse aqui. É contrária. Então, esse aqui tem um movimento progressivo, P, e o Q tem um movimento retrógrado, e, portanto, na equação vai ter que ser negativa. Vamos lá, então? Para o móvel P, essa é a fórmula. Espaço inicial zero, velocidade 80, positiva, é progressivo, tirando zero, 80t. Para o móvel Q, a fórmula é a mesma, os dois são, né, as duas são funções de primeiro grau, movimento uniforme. O espaço inicial de Q é 300 e a velocidade é negativa, é movimento retrógrado, ele vai para a esquerda, menos 70t. Bom, para mim resolver a letra A, eu quero saber o instante que eles se encontram. No instante que eles se encontram, o espaço final de um é igual ao espaço final do outro. Mas o SP não é 80t e o SQ não é 300 menos 70t? Vamos fazer essa igualdade aqui. 70t está negativo, passa positivo. 80t mais 70t, 150t. 150 está multiplicando t, passa dividindo. E 300 dividido por 150 deu duas horas. Então, depois de 2 horas, eles estão se encontrando. E na letra B pergunta em qual posição eles se encontram. Mas espera aí, quando eles se encontrarem, o espaço final de um não é igual ao espaço final do outro? Deixa eu pegar a equação que tiver mais simples aqui. A do SP está mais simples. SP igual a 80t. Tempo que eles gastam para se encontrar? 2 horas. Vamos substituir. 80 vezes 2, 160 quilômetros por hora. Está aqui o instante que eles se encontram e está aqui a posição do encontro. Era simples essa aí, não era? A P46 também foi passada para vocês. Ela diz assim, ó, dois carros A e B realizam movimentos retilíneos uniformes. A velocidade escalar de A é 15 metros por segundo. Determine a velocidade escalar de B, sabendo que eles colidem no cruzamento C. Olhando aqui na figura aqui, então o móvel está descendo aqui essa avenida e o B está indo aqui, ó, para a esquerda nessa avenida. Eles vão colidir bem aqui nesse ponto C. Esse móvel A, a figura não está muito boa, mas ele percorre 60 quilômetros até chegar em C. E o B percorre 80 quilômetros. Espera aí, se eu sei a velocidade de A, tem jeito será de calcular quanto tempo que ele gasta para percorrer esses 60 metros, né? Falei quilômetro, mas é metro. Claro que tem. Eu vou até fazer uma outra figura. E se você observar bem, o movimento que o A faz, o movimento que o B faz, fecha, quando eu fecho essa figura aqui, na verdade aparece um triângulo retângulo. Quer ver? Olha só como é que é isso aqui. Olha só essa figura. Olha o móvel A aqui. Olha o móvel B aqui. Isso aqui é um triângulo retângulo. Não é que nós vamos precisar dele não, mas é bom observar isso, né? O móvel A vai andar 60 metros e o B vai andar 80 metros até eles se colidirem. Supondo, então, olhando aqui o A, apenas o móvel A, eu vou montar a equação horária para ele e vou supor que ele parte da origem aqui, para ficar mais fácil. Eu vou colocar a origem do A bem aqui, nesse início da posição aqui dele, dessa posição, onde ele começa a percorrer 60 metros. Bom, a equação horária é essa. O espaço que ele vai percorrer, então, é 60 metros. O espaço inicial é zero, que eu estou pondo a origem aqui.
a velocidade é 15 e eu vou achar o tempo. 0 não precisa dele, o 15 está multiplicando, passa dividindo, e 60 dividido por 15 deu 4 segundos. Então, o móvel A gasta 4 segundos para percorrer 60 metros. Mas, peraí, quando ele está aqui nesse ponto, o móvel B não está aqui? Então, o tempo que o A gasta para chegar aqui nessa esquina tem que ser o mesmo tempo que o B gasta para chegar aqui. Se o A gastou 4 segundos, o B também vai ter que gastar 4 segundos. Então, vamos lá no móvel B. Aí a equação horária dele. Que espaço que ele tem que percorrer? 80 metros. Qual que é o espaço inicial dele? É 0, né? Eu vou colocar a origem dele aqui. Eu estou olhando só para o móvel B, né? Esquece o móvel A agora. 80 é o espaço que ele percorre, espaço inicial 0. A velocidade eu quero saber e o tempo que ele gasta é 4 segundos. 0 não precisa dele. 4 está multiplicando, vai passar dividindo. E 80 dividido por 4 deu 20 metros por segundo. Então, se a velocidade de B for de 20 metros por segundo, nessas posições e com essas velocidades, eles vão se colidir aqui. E se a velocidade de B for um pouco maior ou menor? Provavelmente não vão colidir, mas com essa velocidade aqui, eles vão se colidir sim. Essas eram as questões que eu havia passado, então, para vocês aí nessa terceira semana do mês de abril. Mas nós precisamos ver ainda mais algumas coisas. Nós precisamos falar sobre gráficos do movimento uniforme. Existem dois gráficos que nós precisamos compreender no movimento retilíneo uniforme. O primeiro deles é o gráfico da posição em função do tempo, S por T. Se você observar bem, a função S de f de t, S igual a f de t, de um MRU, movimento retilíneo uniforme, é assim, S igual a S0 mais VT, ela é do primeiro grau. T aqui está elevado a 1, não aparece 1, então ela é do primeiro grau. Então o gráfico dele é uma reta. Toda função do primeiro grau gera uma reta. Tem dois tipos, então, de reta. Tem uma crescente e uma decrescente. Se ela for crescente, observa, o tempo passa e os espaços vão aumentando. É porque esse movimento aqui é um movimento progressivo. Velocidade é positiva. Mas nós podemos também ter um gráfico, né, com o gráfico decrescente, dessa maneira. Se você observar bem, o tempo agora passa, o tempo aumenta, mas os espaços diminuem. É porque agora o movimento não é mais progressivo, é retrógrado, e a velocidade agora é negativa. Portanto, se o gráfico sobe, é movimento progressivo, se desce, é movimento retrógrado. Velocidade positiva, velocidade negativa. Observe que em ambos os casos, tudo depende do espaço inicial, né? O móvel pode cruzar esse eixo aqui, ó. Quando esse gráfico aqui cruza esse eixo T aqui, esse instante aqui ó, representa exatamente o instante que ele passa pela origem. Aqui ele não passa nesse primeiro gráfico, mas no segundo gráfico aqui ele passa. Talvez a gente precise disso mais para frente, né? Certinho? Em qualquer um desses dois casos, a velocidade é encontrada através da fórmula da velocidade média. É simples de encontrá-la, né? É bem fácil. Na verdade, tem uma maneira, inclusive, prática, né? Se você encontrar um triângulo qualquer, basta você dividir, né, um triângulo formado pelo gráfico, é claro. Basta você dividir a altura dividido pela base. Lembrando que existe velocidade positiva e negativa, movimento progressivo e movimento retrógrado. E ainda existe o gráfico V por T também, a velocidade em função do tempo. No MRU, a velocidade é constante, ela não muda. Isso é uma definição. Então, o gráfico V igual a f de t é uma função constante. Função constante é fácil demais de desenhar. Aqui uma função constante. Ó. O gráfico nem sobe nem desce. Se ele subir, será crescente, e descer, será decrescente. Nesse caso aqui, ela é uma função constante. E a velocidade aqui está acima do zero. Está na parte positiva do eixo da velocidade. Portanto, essa velocidade é positiva. Está lá, um movimento progressivo. Mas pode acontecer também desse gráfico estar abaixo, aqui. Nesse caso aqui, o movimento já é um movimento retrógrado, a velocidade é negativa. Está aí. Ainda existe uma outra possibilidade. É se a velocidade for zero. Só que aí, nesse caso, não há movimento. Olha como é que é o gráfico. Fica em cima do eixo do t. A velocidade não é nem positiva nem negativa, ela é zero. Não há movimento nesse caso aí. Mas em qualquer caso tem uma propriedade importante. Menos nesse, né? Aqui não precisa nem de usar a propriedade porque ele não sai do lugar.
Mas se a velocidade for positiva ou negativa, a área limitada pelo gráfico V e pelos instantes T1 e T2 no eixo T é numericamente igual ao espaço percorrido pelo móvel entre esses dois instantes. Como assim? Dá uma olhada aqui no gráfico. Eu peguei uma velocidade positiva, mas servia se fosse negativa. De T1 até T2, não tem uma área aqui, que é um retângulo? Pois bem, se eu encontrar essa área aqui, calcular essa área, eu estarei encontrando o espaço que o móvel percorreu de T1 até T2. Então, essa área, limitada pelo gráfico, eixo do T e os instantes T1 e T2, é exatamente o espaço que o móvel percorre entre esses dois instantes. Olha como é que a gente escreve isso. Espaço percorrido pelo móvel de T1 até T2 é igualzinho à área de T1 até T2. Observe que ela é numericamente igual, hein? É porque existe velocidade positiva e existe velocidade negativa. E, portanto, vai existir espaço percorrido positivo e negativo nessa mesma ordem aí. Tá certinho? Tranquilo? Vamos ver um exemplo? Exemplos aqui. Ó. A seguir temos os gráficos posição versus tempos de dois materiais, pontos materiais, A e B, e os dois estão em MRU. Olha o gráfico desse, crescente. Quer dizer que esse camarada aqui tem um movimento progressivo. Olha esse outro aqui. A velocidade dele já é negativa, é um gráfico decrescente, é um movimento retrógrado. Certinho? Ponto material A, ponto material B. O A sai do 10 e sobe. Esse aqui sai do 100 e desce, é o B. Determine a velocidade do ponto material A. Dá uma olhada aqui no ponto material. Eu preciso encontrar a velocidade dele. Tem duas maneiras de fazer. Eu pego dois pontos quaisquer conhecidos aqui e aplico a fórmula da velocidade média. Por exemplo, posso pegar esse ponto e esse, ou esses dois, ou então esse primeiro e esse último. Mas aquela outra maneira também, aquela outra forma também resolve. Primeiro, a velocidade dele é positiva. Segundo, esse gráfico aqui está produzindo um triângulo aqui. Ó. Na verdade, está produzindo dois triângulos aqui, um menor e aqui um outro grandão. Se eu pegar nesse grandão aqui, por exemplo, dividir a altura pela base, eu encontro a velocidade média dele também. Média ou constante, que é a mesma coisa. Mas eu posso usar esse triângulo aqui também. Ó. Eu posso pegar essa altura e dividir por essa base. O que importa é que eu tenho que dividir a altura por base. Tá? Vamos dar uma olhada aqui nessa letra A. Velocidade, então, no ponto material lá. Vamos somar dois pontos de A que vai ficar mais fácil, ao invés de ficar olhando o triângulo. Então, eu vou pegar o tempo instante T1 igual a 2 segundos. Deixa eu dar uma olhada lá nele. 2 segundos. E vou pegar também o T1 igual a 4 segundos. Aí, o T1 igual a 2 segundos, o espaço dele é 20. E no T1 igual a 4 segundos, o espaço dele, vamos lá dar uma olhadinha de novo, o espaço dele, ó, no tempo igual a 4, 30 segundos. Está lá, 30 metros, perdão. Para mim calcular agora a velocidade de A é fácil. É só usar a fórmula da velocidade média. ΔS sobre ΔT. ΔS, ele não vai do 20 para o 30? Então é 30 menos 20. É a variação. 30 menos 20. E o tempo não vai de 2 até 4? Então eu vou fazer 4 menos 2. É uma variação também. 30 menos 20 dá 10. 4 menos 2 dá 2. E 10 dividido por 2 dá 5 metros por segundo. Você viu o tanto que foi fácil, então? O detalhe é localizar dois instantes e os seus espaços correspondentes. E aí fazer as variações do espaço dividido pela variação do tempo. Facílimo. Velocidade do ponto material B. Eu vou fazer do mesmo jeito. Deixa eu ir lá no B de novo, só para dar uma olhada no B. Dois instantes quaisquer. Olha esse instante aqui. Nesse instante 5 segundos, a posição é 50. No instante 10 segundos, a posição dele é 0. E na posição 0, o espaço dele é de 100 metros. Qualquer um desses aqui que eu pegar vai dar certo. Vamos fazer então? Vamos tomar dois pontos. Primeiro eu vou pegar o T1 igual a 0. Lá no início do gráfico, 100 metros. Agora eu vou pegar o segundo instante, nos 5 segundos. Nos 5 segundos o espaço era 50 metros. É só dar uma olhadinha lá de novo. Agora é fácil de descobrir a velocidade dele. Velocidade é ΔS sobre ΔT. Ele vai de 100 para 50. Não importa quem é maior, quem é menor. É sempre o final menos o inicial. 50 menos 100. E o tempo é 5 menos 0. 50 menos 100, 5 menos 0. 50 menos 100 dá menos 50. 5 menos 0 dá 5. Pessoal, mas dá dano negativo. Claro, é retrógrado. Lembra que o gráfico é decrescente? Tem que ser negativo mesmo.
Vai ficar menos 50 por 5, 10. Menos 10. Prontinho. Movimento retrógrado, menos 10 metros por segundo. Então, nós encontramos o A e encontramos o B. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui no A de novo. A velocidade do A é 5 e do B é menos 10. A letra C, ele pergunta a função da posição do movimento de cada ponto material. É só olhar. A velocidade do A é 5 e a velocidade do B é menos 10. Mas eu preciso de uma outra coisa também lá no gráfico, para os dois. Olha onde começa o gráfico do A, no 10. Esse cara aqui é o espaço inicial dele. E olha onde começa o gráfico do B, começa no 100. Esse é o espaço inicial dele. Então, para o A, o espaço inicial é 10 e para o B, o espaço inicial é 100. Para o A, a velocidade é 5 e para o B, a velocidade é menos 10. Agora, eu posso montar as duas equações horárias. Vamos lá, então. Para o ponto material A, espaço inicial 10. Vamos substituir aqui, ó, bem aqui no espaço inicial, 10. E a velocidade? A velocidade é 5. Acabamos de encontrar. Acabou o gráfico de A, a equação de A. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o B. Espaço inicial do B era 100. Então eu vou substituir no espaço inicial, eu vou colocar 100. E na velocidade eu vou colocar menos 10. Ah lá, menos 10. Prontinho, acabou a equação horária de B. Está aqui a equação horária de A, está aqui a equação horária de B. Equação, função, fórmula, é tudo a mesma coisa. Tranquilo? Era essa a questão, né? Vamos ver mais uma questão ainda? Questão interessante. Ó. Agora é gráfico da velocidade em função do tempo. Seguir estão representados os gráficos velocidade versus tempo do movimento também de dois pontos materiais, A e B. Observa o A. A velocidade é 20, não muda. E o tempo vai de 2 até o 6, está até marcando um tempo aqui, né? Um instante 6 aqui. Para o B, a velocidade é menos 5, é negativo, é um movimento retrógrado. E ele está marcando 2 instantes aí, ó, 10 e o 30, né? Vamos ver quais são as questões. Determine o deslocamento do ponto material no intervalo de 0 a 6 e o do ponto B no intervalo de 10 até 30. Então, do A primeiro, né? De 0 até 6. Deixa eu voltar aqui. De 0 até 6, olha só, 0, 6. Não tem aquela fórmula, aquela propriedade que diz que se eu encontrar essa área que eu estou encontrando o espaço percorrido pelo móvel, ou então é só encontrar essa área aí. Mas como é que eu encontro a área de um retângulo? Base 6 vezes a altura, que é 20. Daqui a pouco eu olho no B também. Então, vamos ver. A área do espaço percorrido é igual à área. Então, de 0 até 6 é a área de 0 até 6. De 0 até 6, a base é 6 e a altura é 20, que nós acabamos de olhar. 6 vezes 20, 120 metros. Então, acabou, ué. E deslocamento do ponto material A no intervalo de 0 até 6, 120 metros. Eu vou fazer a mesma coisa no B, só que agora o B eu vou olhar de 10 até 30. Vamos dar só uma olhadinha lá no gráfico, que não custa nada, né? De 10 até 30, a velocidade é constante, menos 5 não muda nada. Se eu encontrar essa área, eu estaria encontrando o espaço percorrido pelo móvel. Observa que a velocidade é negativa, hein? A base aqui desse retângulo vai de 10 até 30. Então, é 30 menos 10, 20. E a altura dele é 5. Então, vai ficar 20 vezes 5. Não posso esquecer que é negativo, hein? Vamos lá, vamos voltar lá no B, então. A área. Espaço percorrido de T1 até 2 é igual à área de T1 até 2. O espaço que vai percorrer, que eu quero calcular, é de 10 até 30. A área também tem que ser de 10 até 30. Então, foi fácil. A velocidade é negativa, como nós falamos. A base dele ficou trocada aqui, mas não tem a menor importância. Né? Não, não ficou não. É 20, 30 menos 10 é 20, e a altura é 5. Quanto que é 20 vezes 5? Não é 100? Então acabou o problema. Espaço percorrido de 10 até 30 menos 100. Você viu? O negócio é sempre calcular a área do retângulo. Se tiver na parte de cima, positivo, movimento progressivo. Se tiver na parte de baixo, é negativo, movimento retrógrado. A gente já coloca o sinal antes, tá certinho? Tranquilo, então? É só calcular sempre base vezes a altura. Tudo bem? É isso aí. Acredito que vocês devem ter compreendido. Volte aí nesse vídeo aí, assista quantas vezes você quiser. Bons estudos para você. Ok? Até mais.